Você já sentiu que os animes de hoje em dia estão cada vez mais complicados? Ou que aquela história que você gostava se perdeu no meio do caminho? Independentemente da tua resposta, saiba que você não está sozinho. Existem pessoas que olham para os novos animes e acham que eles são maravilhosos e inovadores. Já outros olham para a nova leva desses projetos e acham que o nível caiu muito. E no meio desses, que simplesmente detestam os novos animes, surge ele, Kazuhiko Torishima. Não conhece, certo? Então deixe que vos apresente. Esse homem é ninguém menos que o ex-editor de Dragon Ball. E recentemente ele deu uma entrevista onde abordou sobre a sua principal obra e qual é o principal problema que ele enxergou nos novos animes. Sobrou até para One Piece. Vem comigo e descubra tudo o que foi revelado por Torishima. E aí, Gnowers, Gnower Master aqui. E antes de começarem a cancelar o Torishima nos comentários, deixem que vos apresente um pouco da sua história, porque ele não é peixe pequeno. Embora ele tenha virado alvo de muitas críticas por causa das suas falas recentes, que serão abordadas nesse vídeo, Torishima construiu uma carreira sólida como editor. Ele participou de projetos como Doberman Deka, Dr. Slump, a franquia de jogo Dragon Quest e uma pequena obra que eu não sei se vocês conhecem, que ficou mundialmente conhecida como Dragon Ball. Nessa pequena obra, ele trabalhou junto do mestre Akira Toriyama. E um pouco da sua história. O editor trabalhou na Shueisha, a empresa essa que é simplesmente uma das maiores, se não a maior editora do Japão, que inclusive é a grande responsável pela Weekly Shonen Jump e pela plataforma Manga Plus. Depois trabalhou na Hakusensha, que é uma editora fundada pela própria Shueisha. É estranho falar Shueisha, parece uma criança falar Suécia. Shueisha. Ele trabalhou na Hakusensha, que é uma editora fundada pela própria Shueisha, mas que agora está desvinculada da editora mãe. E desde 2002 ele trabalha na Bushiroad, que é uma empresa de entretenimento japonesa. Há bem pouco tempo eu mencionei que ele tem dedo no sucesso de Dragon Ball, certo? Principalmente naquela parte que foi divulgada entre os anos 80 e 90. Mas o que eu não mencionei é que esse homem, Kazuhiko Torishima, é simplesmente o responsável por descobrir o mestre Akira Toriyama. Se não fosse por ele, provavelmente Dragon Ball não seria o que é hoje. Eu falei que ele não era peixe pequeno. Um facto sobre o Torishima é que ele é conhecido por ser extremamente rigoroso. E a partir daqui, você já consegue ter um pouco de ideia da razão dele criticar a nova leva de animes. Quem acompanhou os animes e mangás antigos e faz um comparativo com os atuais, consegue notar claramente a diferença nas propostas apresentadas, na lógica por trás dos poderes, nos desenhos e por aí vai. E enquanto para muitos isso é um ponto positivo, para o Torishima existem pontos que precisam ser avaliados. Recentemente, o editor participou da Comic Con Napoli 2026, onde deu uma entrevista e não poupou palavras para dizer o que achava das novas obras como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e por aí fora. O resumo do seu painel e das suas fortes declarações foram divulgadas no X, antigo Twitter, por uma conta que responde pelo nome de X-Math-Magician X, que nome é complicado. Para quem quiser conferir por conta própria tudo que foi divulgado, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Falando sobre Dragon Ball, que é a sua grande obra, Torishima revelou que tinha medo de fazer a versão adulta do Goku, pois achava que isso iria prejudicar as vendas da obra. Outro ponto é que ele não gostou nada da forma como a Toei lidou com a luta entre o Goku e o Piccolo Daimao. Por conta disso, quando eles decidiram fazer Dragon Ball Z, mudaram completamente a equipa responsável, que na altura era a mesma que trabalhou na obra Dr. Slump, que é outra obra dele, e decidiram trazer nada mais, nada menos que a equipe que estava por trás de Cavaleiros do Zodíaco. Estes dois pontos foram para ele os mais difíceis da história de Dragon Ball. Algo que ele também respondeu é o significado do Z em Dragon Ball Z. Segundo o editor, como Z é justamente a última letra do abecedário e já não existem mais letras após ela, o Z de Dragon Ball tinha exatamente o propósito de passar a mensagem que aquela seria a última temporada da obra. Assim que a obra terminou, a indústria praticamente entrou em colapso. E de acordo com Torishima, vendo o colapso que a indústria entrou graças ao fim de Dragon Ball Z, surgiu Dragon Ball GT com o objetivo de salvar a indústria.
Quanto ao filme Batalha dos Deuses, o editor revelou que o mesmo surgiu após uma promessa feita a um amigo. E quanto ao Daima, ele não falou nada? Aqui ele simplesmente descascou a obra. Segundo ele, abre aspas, Daima é um lixo. Todo mundo na Toei me odeia. Daima trai Dragon Ball. É lento, estúpido e o primeiro episódio é inútil. Em primeiro lugar, eu nem tenho ideia de como aquilo foi aprovado. Fecha aspas. Pesado. Se você acha que ele criticou apenas os animes, você está enganado. Até os mangás sofreram críticas duras. Torishima revelou que os mangás antigos são bem melhores, pois os novos apresentam demasiada informação e demasiadas explicações. Ele também criticou o fato dos novos mangakás estarem mais focados em criar obras para adultos, o que acaba deixando as crianças de lado. E para ele, esse é justamente um dos problemas de One Piece. Para Torishima, One Piece se tornou popular, pois o Luffy e companhia eram personagens que as pessoas poderiam facilmente se identificar. Mas com o tempo, essa essência mais simples foi se perdendo. Para ele, Eiichiro Oda é um nerd de mangás e quadrinhos com paixão genuína. E embora isso seja um elogio, ele também notou um pequeno problema nessa paixão de Oda. Segundo o editor, essa paixão de Oda é o que fez com que One Piece saísse daquilo que ele gostava e se tornasse no que é, numa obra com diversas camadas, poderes, subtramas, explicações, personagens novos e, acima de tudo, completamente inapropriada para crianças. Esse ponto aqui me fez pensar o seguinte: será que é por causa dessa paixão que One Piece é assim tão extenso? Acertou, miserável! Quer dizer, a obra já existe desde 99 e até hoje não tem previsão para terminar. Enquanto Oda era apaixonado pela sua obra, Toriyama odiava desenhar a sua constantemente. Por conta disso, é que as suas páginas eram mais simples e a obra acabou se tornando um sucesso absoluto, pois facilitava o leitor. Isso segundo Torishima. Torishima ressaltou não acreditar que existe um único mangá bom nos dias de hoje. Sem dar muitos detalhes, ele simplesmente disse que Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Chainsaw Man são lixos. E também disse que não gosta de Blue Lock. Para ele, o único mangá moderno que vale a pena ser consumido é Irayasumi, que eu sei que você não conhece. Não tenta esforçar guiar, meu irmão. Você não conhece. Eu também não conheço. E se falou de One Piece, não poderia ficar sem falar dele, Naruto. E se teve crítica para todo mundo, para o nosso querido ninja de olhos azuis, não foi diferente. Para o famoso editor, Naruto era bom no princípio, e o arco do Pain foi o último arco bom da obra. Existem muitos fãs por aí que também acham isso, e que dizem que Naruto devia terminar no arco do Pain. Mas continuando. Algo que ele queria muito que acontecesse em Naruto era que o Kishimoto matasse o Sasuke e deixasse o Kakashi morto. Como forma de conclusão, Torishima acha que os mangás modernos têm dois principais problemas. O primeiro é que eles estão a ser feitos de adultos para adultos com muitas explicações, o que acaba deixando tudo complicado para os mais novos. Já o segundo é que eles estão muito caros. Se as coisas continuarem assim, segundo o editor, as crianças de hoje não irão querer se tornar mangakás amanhã e é necessário que esse ciclo exista para que a indústria não sofra. Isso foi tudo que o editor revelou. E o que é que eu acho dessas revelações? Bem, Nors, não tem como negar que alguns animes e mangás realmente têm muitas camadas. Mas isso é um problema? Para mim não. Aliás, é exatamente isso que a indústria precisa. Qual é a graça em você comprar algo sabendo que vai ser mais do mesmo? São justamente essas camadas que fazem cada uma dessas obras apresentadas serem o que são hoje. Não tem como negar que sim, One Piece realmente exagera um pouco em algumas páginas dos seus mangás e na história como um todo. Mas os fãs gostam. Fazer o quê? E quantas crianças? As crianças terão que se adaptar às mudanças. Eu também não acho que daqui para frente só irão existir animes e mangás com diversas camadas de explicações. Com certeza teremos mais obras simples, do jeito que o Torishima gosta. Mas enquanto essas obras não surgem ou não ganham tanto destaque como Jujutsu e companhia, teremos que nos contentar com essas obras que para mim são simplesmente incríveis. Se essas obras fossem assim tão ruins quanto o Torishima acha, na minha opinião, não teriam vencido o prêmio de anime do ano pela Crunchyroll. O que eu vejo aqui na realidade é o famoso choque de gerações. Isso sempre existiu e sempre irá existir. Foi assim com o surgimento dos carros, com o surgimento da IA e por aí fora. Sempre que algo novo surge, parte da geração antiga vai se sentir incomodada e vai criticar aquilo que é novo. Faz parte e tá tudo bem.
Daqui a pouco seremos eu e tu a reclamarmos da nova geração. Mas e aí, Ignorers, me digam o que acharam desse vídeo. O editor de Dragon Ball tá certo ou os animes modernos ficaram chatos e complicados demais? Vocês preferem a simplicidade do Goku ou a genialidade confusa do Satoru Gojo? Deixem tudo nos comentários. Lembre-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Antes de fecharem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar o like. Desse jeito, o YouTube não só entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais fãs desse universo, como você que está aí fica por dentro de tudo de relevante que acontece na cultura pop. Valeu pela inscrição e se quiserem, é só conferir o vídeo que eu irei deixar aqui. Cliquem aqui que brevemente estaremos juntos novamente. Valeu por tudo, por agora é tudo, fiquem bem e até a próxima.